E aí pessoal, tudo bem? Bom, nessa videoaula nós vamos rever um pouquinho, comentar um pouquinho, né, sobre ligações químicas, que foi o tema da aula do Centro de Mídias de ontem. E eles falaram sobre a regra do octeto, que está aqui, ó. Então isso aí explica a formação das ligações químicas. Diz que um átomo, para um átomo, né, ficar completamente estável, ele precisa ter 8 elétrons na sua camada de valência. Bom, nós vamos falar agora disso aí usando a tabela periódica, né, que foi o que nós vimos nas nossas aulas anteriores. Tá? Então, aqui, ó, olhando a tabela periódica, nós temos, como nós vimos, né, os grupos ou família. Então, aqui está o primeiro, né? Grupo 1, família 1A, grupo 2, família 2A, e passando para este lado, o grupo 13 é a família 3A, 14 4A, 15 é a 5A, o 16 é a 6A, o 17 é a 7A e a 8A seria o grupo, né, 18. Que é a família dos gases nobres. Bom, pessoal, então, ó, nobres, o nome já diz, eles são nobres, ou seja, eles já estão estabilizados, são estáveis, certo? Nós temos aqui, os gases são chamados de gases monoatômicos. Por quê? Porque eles, com apenas um átomo, eles já se tornam substância. Eles estão estabilizados. Os outros elementos todos da tabela periódica, eles também querem, né, tendem a se estabilizar. E aí que entram, né, as ligações químicas. Eles precisam negociar, vamos dizer assim, os elétrons deles. Que os elétrons são os que participam das ligações químicas. Ok? Então, eles vão ter que ganhar, perder ou compartilhar elétrons, certo? Bom, nós temos 3 tipos de ligações químicas. As ligações metálicas, né, que só vai conter os metais, que são esses em azul. Aí nós temos a ligação iônica, que vai ser entre íons. O que é um íon? É um átomo que ganhou ou perdeu elétrons. Neste caso, nós vamos ter um metal e um ametal, ou não metal, né, que seria esses amarelos aqui. Tá? Os laranjas são os semimetais, certo? Então, eu tendo um não metal e um metal, eu tenho uma ligação iônica, ok? E a ligação covalente? A ligação covalente, somente os átomos, né, os elementos aqui não metais ou ametais. Eles vão, neste caso, eles vão compartilhar elétrons. E na ligação iônica vai acontecer o quê? Uma transferência de elétrons. Os cátions, né, que são os íons positivos, né, que são os metais que tendem a perder elétrons, eles vão doar, vamos dizer assim, um elétron para dos não metais, né, que por sua vez vai receber o elétron. Então, seria uma ligação iônica, que é o compartilhamento de elétrons. Então, podemos falar aqui um exemplo. Tá? Outra coisa, né? O que vai entrar nas ligações são os elétrons da última camada, que a gente chama de camada de valência. Aqui, ó, nós temos este númerozinho aqui no canto, nessa tabela, que já tem a distribuição eletrônica, ok? Então, tá aqui, ó, hidrogênio, 1 elétron na última camada, ele só tem 1 elétron, né? Então, ele tem 1 na última camada. O lítio tem 3 elétrons, 1 na última camada. E assim por diante. Todos aqui da família 1A tem 1 elétron na última camada. Da 2A tem 2 elétrons na última camada. E assim por diante, ó. Família 3A, 3 elétrons na última camada. 4A, 4 elétrons na última camada. Aqui é 5A, 5 elétrons na última camada. 6A, 6 elétrons na última camada. 7A, 7 elétrons na última camada. E os gases nobres, né, 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, como ele só tem 2 elétrons,
Então, ele só tem 2, né, na última camada. Ele é a exceção dos gases nobres. Bem, então, para atingir o octeto, que é o que nós vimos ali, a regra, né, ou teoria do octeto, para o átomo conseguir se estabilizar, ele vai ter que compartilhar, no caso da ligação iônica, aliás, compartilhar seria ligação covalente, ok? Ele vai ter que fazer a transferência de elétrons para a ligação iônica, né? Então, os metais, vamos pegar aqui como exemplo o sódio. O sódio tem um elétron na última camada. Se ele perder, né, esse elétron, ou doar, ele vai ficar com 8 na última camada e vai se estabilizar. Tá? Aqui dá para ver bem, ó. Ele perdeu essa última camada, fica com 8, né, se estabiliza. Já o cloro, por sua vez, ele está aqui, ó, ele é na família 7A, então ele tem 7 elétrons na última camada. Então, o que é mais fácil? Ele perder os 7 ou ganhar 1? Claro que vai ser ganhar 1, né, para ficar com 8 e se estabilizar. Aí ele vai ficar com a distribuição semelhante ao argônio aqui, ó, e vai ficar estável. Então, o cloro e o sódio, eles vão se ligar. O sódio vai doar o elétron dele, que ele quer perder, né, quer se livrar dele, vamos dizer assim. Ele vai doar aqui para o cloro, e que está precisando ganhar um elétron, né? E é assim que acontece. Então, eles se ligam e vai formar o quê? NaCl, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha. Então, aí já é uma ligação iônica, ok? Então, é isso, pessoal. O que é importante que a gente grave usando a tabela periódica? Por isso é bom, é importante, né, a gente saber usar a tabela periódica, que é uma ferramenta. Se você tiver, olhando a tabela periódica, um metal ligado com um não metal, ou ametal, você tem uma ligação iônica. Se você tiver somente não metal, que é no caso o carbono ligado ao oxigênio, que, por exemplo, né, formando CO2, né, 2 oxigênios ligados a um carbono, nós vamos ter o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, né? Isso é uma ligação covalente. Então aqui, ó, somente não metal, ligação covalente. Um metal com um não metal, ligação iônica. E somente metal seria a ligação metálica, ok? Que é no caso ferro, níquel, todos os metais aqui. Beleza? Então é isso aí, pessoal.